Muito bem, nós estamos em mais um domingo em que seguimos com o caminho da cruz, falando sobre a jornada de Jesus rumo à sua morte. Deixa eu levantar um pouco aqui. Rumo à sua crucificação. E nesses últimos 6 domingos, nós chegamos no momento da crucificação, nas 7 frases que Jesus disse quando esteve crucificado. 7 registros dos apóstolos do que Cristo teria dito na cruz. E a cada domingo isso tem nos ensinado muito. A frase de Jesus para este domingo, ela também é bastante intrigante, do que Jesus declarou. Lucas relata no capítulo 23 do seu evangelho, a partir do verso 44, que diz assim: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando estas coisas. Que coisa interessante, não? 3 olhares de 3 grupos de pessoas quando Jesus morre na cruz. Os soldados olham e falam: ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. A multidão que estava a fim de ver um espetáculo, a multidão que queria assistir mais uma festa, mais um circo, olha e volta para casa batendo no peito. Não voltaram celebrando a festa da morte de alguém. Voltaram contritos, arrependidos, amargurados pelo que assistiram. E de outro lado, os seguidores de Jesus, à distância, estavam olhando de longe e tristes pelo que havia acontecido, talvez baixando sua cabeça e dizendo: tudo acabou. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é uma frase muito complexa e paradoxal da gente interpretar. Primeiro porque esse texto anterior, João já havia declarado também no seu evangelho, de que Jesus, no momento em que está na cruz, há trevas sobre a terra e o véu do templo se rasga. Já falamos sobre isso no domingo passado, retrasado. Mas Lucas relata a frase de Jesus como sendo a última frase, logo após o véu do templo se rasgar. O propósito que nós falamos semana passada, tetelestai, está consumado, que fecha completamente o entendimento de que Deus completou a sua obra de maneira total. Já não há mais nada a não ser dizer: é hora de voltar. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, na verdade, repete uma frase do Salmo 31, versículo 5, é um salmo de Davi: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Essa é uma frase de Davi no salmo, e Jesus repete essa frase. Davi, no meio da sua angústia, no meio das suas batalhas, ele vai dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu confio em ti, completamente estou nas tuas mãos, eu me entrego a ti. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como que Jesus entrega o seu espírito se ele é o próprio Deus? Esse é o paradoxo. Eu fiquei tentando imaginar, procurei comentaristas a respeito disso,
do que seria esse significado. Eu e você partiremos um dia e iremos à presença do nosso Deus, assim cremos como cristãos, mas Jesus era o próprio Deus que lá estava. Semana passada nós repetimos aqui a frase de Jesus na oração sacerdotal em João 17, glorifica-me, Senhor, com a glória que eu tinha quando estava contigo. Talvez essa frase de Jesus na cruz representasse didaticamente para cada um de nós como seres humanos que a nossa vida de verdade está entregue nas mãos de Deus. Nós nos entregamos a Ele e Jesus retorna a Ele. Talvez apenas um jogo de palavras, mas Ele vem para cumprir o seu propósito, porque veio o Filho de Deus, deixa a sua glória e retorna com a sua obra consumada e completa. Mas há aqui um detalhe também muito interessante nisso que Jesus diz. A gente vai vasculhando quando a gente estuda e faz exegese de um texto, para entender direito o que está lá dentro e o que de verdade ele quis dizer. O verbo entregar, nesse aspecto, aliás, nesse próprio trecho, você vai encontrar dois diferentes. O verbo paradidomi e o verbo paratitemi. O verbo paradidomi significa entregar, sim, entregar. Mas entregar nas mãos de um alguém, no sentido de julgamento, no sentido de custódia, no sentido de ter posse. É bem interessante isso. Quando Jesus disse aos discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens para ser julgado, esse verbo ser entregue é o paradidomi. Eles vão ter a minha custódia, eles vão me prender, eles vão ter posse de mim para fazer um julgamento. Mas quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o sentido desse outro verbo, muito parecido, paratitemi, ele é o sentido de entrega confiante, entrega voluntária, uma entrega, nós diríamos na língua portuguesa, de corpo, alma, coração. É muito interessante perceber o movimento literário. Eu gosto muito de perceber o movimento literário, as palavras, porque as palavras elas têm significados, as palavras elas são conceitos. Se eu quiser dizer a você, nós vamos fazer uma festa, você pode pensar que vai ter um bolo. Se eu disser a você, nós vamos fazer uma farra, é porque eu estou querendo dizer que nós vamos sair pulando e cantando. Se eu disser a você, eu vou fazer um jantar, você pode pensar que eu vou preparar um arrozinho com uma carne e uma salada. Se eu disser, vamos fazer um banquete, você já tem a ideia de algo muito mais suntuoso. As palavras têm significados, as palavras elas têm uma filosofia do entendimento por trás delas. E Jesus usa um termo de entrega confiante nas mãos de Deus. Eu estou retornando para de onde eu sempre fui, e eu confio plenamente. É muito poderoso pensar dessa forma, porque a interpretação e a aplicação disso para os nossos dias é importante. Jesus é o primeiro a se entregar a Deus. Não, Zé, ele teve muita gente, já teve Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo passou a história toda. E aí tem o Jesus que vem no meio da história e também se entrega a Deus, né? Mas teve muita gente antes dele. Muita gente antes dele para nós que temos relógio. Mas para Cristo que é crucificado desde a fundação do mundo, Ele e o Pai são um. Essa ligação trinitária é perfeita, segura, confiante. Ele é o modelo para todos os outros que fazem as suas entregas. Todos aqueles que vieram antes de Cristo e se entregaram de coração a Deus, são uma imagem do verdadeiro Cristo que desde a fundação do mundo se entregou em sacrifício pelo homem em obediência ao Pai, e retorna entregando sua vida a Deus. É aquele que tudo resgata para trazer às mãos do Pai, completando a sua obra. O que isso significa, Zé? Lê para você o que está, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Aqui nós temos uma figura de um dos patriarcas, de uma entrega confiante e completa. Primeiro, Abraão, na figura de alguém que confia em Deus e vai entregar o seu filho na certeza de que Deus poderia ressuscitá-lo, trazê-lo de volta, e na cabeça de Abraão isso já havia acontecido. Nossa vida devotada e entregue a Deus, ela requer esse tipo de confiança. Talvez você esteja percebendo o que é de verdade confiança nesses dias difíceis que nós estamos passando. Talvez você considere a sua vida religiosa, talvez você considere a maneira como você serve a Deus apenas pelo fato de que você frequenta a igreja, apenas pelo fato de que você vai a um prédio num final de semana, apenas pelo fato de que você vai bater cartão e assistir a um culto, mas não percebe que a sua entrega a Deus é algo muito mais profundo do que isso. Não tem a ver com o lugar que você frequenta, apesar da alegria da gente frequentar. Não tem a ver com a denominação que você tem, apesar de ser importante você ser parte de uma igreja local. Mas tem a ver com a sua vida completamente em confiança nas mãos de Deus. E de uma vez por todas, as verdades do Evangelho serem implantadas e enraizadas dentro de cada um de nós. E elas fazerem diferença nas nossas atitudes, em tudo que a gente faz, em tudo que fazemos diante dos homens. Mas há uma segunda figura de que Abraão também representa o próprio Deus, que entrega o seu filho em sacrifício, para depois tê-lo de volta, na certeza de que ele retornará. Confiança. Confiança. Será que nós temos confiança em Deus? Nossa fé vive um momento de loucura nesses dias. E quando se pergunta, você tem fé no meio dessa doideira toda? Muita gente cai numa doença religiosa dizendo: eu acredito que o vírus vai desaparecer. Já vi gente profetizando em Brasília, gente profetizando para o presidente, mas ele está aí, ele é uma realidade. O vírus está aí, é uma realidade. Eu acredito que esse dinheiro vai chegar, eu acredito, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. E não percebemos que nós não estamos crendo em Deus. Nós estamos confiando nos fatos. Eu tenho fé que tal coisa aconteça. Eu tenho fé que tal coisa proceda. Pare e pense, isso não é fé. Você está tendo fé em fatos, situações, curas, milagres e sinais. Nenhuma dessas coisas é Deus. O alvo da nossa confiança é o Pai. Jesus estava na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A minha confiança é de que o Senhor vai cuidar de mim, ainda que eu passe pela morte, ainda que eu entre numa tumba. A certeza da minha ressurreição e a certeza de que eu estou nas tuas mãos. Passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade. A certeza de que a tua vontade é o meu abrigo. Eu e você não temos certeza do que vai acontecer amanhã. A minha fé não se baseia no fato de que coisas boas, segundo a minha ótica, ou coisas ruins não vão acontecer, segundo a minha ótica. A minha fé não é determinar aquilo que eu desejo para que eu esteja bem. A minha fé é uma entrega de confiança nas mãos de quem cuida de mim. Aconteça o que acontecer. Desenvolvemos uma falsa fé evangélica religiosa, de que quando as coisas não vão bem na sua vida, é porque Deus está te castigando, você cometeu algum pecado, alguma coisa está errada com você. E nos esquecemos de homens de Deus que andaram com Deus, que foram fiéis a Deus, que enfrentaram batalhas, enfrentaram gigantes, foram presos como Paulo e Silas, enfrentaram a espada, foram perseguidos como a igreja primitiva. Eles não estavam distantes de Deus, eles não estavam em pecado e por isso tudo estava acontecendo errado.
Eles estavam simplesmente no curso da vida que lhes apresenta batalhas e situações difíceis, mas continuavam confiantes, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu tenho encontrado muitas pessoas decepcionadas e frias na sua vida com Deus, porque aquilo que esperavam não aconteceu, mas a minha fé não está no que eu espero, a minha fé é uma confiança certa de que Deus cuida de mim, independente do que aconteça. Porque Jesus estava na cruz, morrendo, com gente dizendo, já que você é Deus e o Pai cuida de você, vença esse problema. Se não vencer é porque não tem Deus. E confiantemente ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Há uma outra coisa maravilhosa nesse texto, de quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e eu agora retorno ao lugar da onde eu tinha a minha glória. Meu Deus, quanta coisa a gente vai ter que aprender quando chegarmos lá. Quantos mistérios a respeito disso. Mas eu me lembrei essa semana de Isaías capítulo 55, versículo número 10 e número 11. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Esse texto explodiu na minha cabeça essa semana. Deus dizendo, a minha palavra vai à terra, e quando eu declaro a minha palavra, quando os meus profetas falam a minha palavra, ela nunca retorna para mim sem cumprir o seu propósito. Ela é como a chuva desce, a neve desce, elas regam a terra, fecundam a terra, fazem brotar os frutos, fazem brotar as sementes, e depois ela evapora e volta para cá, mas quando ela volta para cá, ela produziu um monte de coisas. Mas assim como as palavras dos profetas, e nós temos tanta avidez pelas palavras dos profetas, e devemos ter, são a palavra de Deus, mas nos esquecemos que a maior e mais importante palavra que Deus mandou à terra foi o próprio Cristo. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, Ele é a palavra de Deus que habitou entre nós, Ele é a verdade de Deus que vimos em carne e osso, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E isso é fantástico, porque Jesus é como a água, a palavra de Deus que vem à terra, que fecunda. O semeador saiu a semear e a semente caiu no nosso coração e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E Jesus diz que a semente é a sua palavra, é a palavra de Deus que cai na nossa cabeça, que entra na nossa alma, é a palavra de Deus que muda quem nós somos, que nos faz vencer o nosso pecado, que nos coloca diante da nossa verdade, que nos aponta o nosso pecado, nos aponta o nosso defeito. É a palavra de Deus que molda a nossa mente, é a palavra de Deus que molda o nosso coração, é a palavra de Deus que transforma o que somos. Jesus disse em João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É ela quem diz dentro de nós quem é Deus. É ela, o próprio Cristo dentro de nós, moldando o nosso caráter, nos trazendo mais amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade, justiça. Ela tem o poder de se enraizar dentro de nós e moldar quem somos. Quando Cristo vem à terra, a palavra de Deus é semeada nessa terra, e ela vai enraizando em gente que vai crendo nela, que vai crendo nessa narrativa, que vai compreendendo. E além de crermos nessa palavra, vimos diante de nós o próprio Cristo, a palavra em carne e osso.
João diz na sua primeira epístola que nós tocamos nele, nós o abraçamos, ele esteve entre nós, dava para ver o qual é o fruto da palavra de Deus plena em alguém de carne e osso. E nós decidimos segui-lo, e nós decidimos amá-lo, e nós decidimos deixar a nossa vida para trás, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Também somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Também somos gente que dizemos: eu quero fazer como Ele, eu quero seguir as pegadas dEle, porque a semente de Deus, a sua palavra lançada à terra, está produzindo o que lhe apraz. Quando o véu do templo se rasga e não há mais limite, e Deus agora pode habitar entre os homens e dentro deles, Ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu posso evaporar, porque o que eu tinha para fazer aqui está feito. Naqueles 12 homens que escreveram os evangelhos, que descreveram sobre Cristo no Novo Testamento, na história do mundo, nas marcas que Ele deixou, no seu testemunho, e dentro de cada um de nós, olhar para Jesus na cruz dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, precisa nos fazer cair de joelhos e perguntar: que tipo de entrega eu tenho feito a Deus da minha vida? Há pessoas que resumem nas tuas mãos o meu espírito, entregando nas mãos dele apenas o seu dinheiro. Isso é o que tem menos importância, achando que fazem negócios com Deus. Já paguei a minha parte, é isso que Deus quer, eu quero só as minhas bênçãos. Há pessoas que se entregam no verbo paradidomi, eles foram sequestrados, eles estão sob a tutela da religião, obrigados, morrendo de medo, como Jesus foi entregue na mão das autoridades. Muitos religiosos prendem pessoas e eles as mantêm como se fossem seus, obrigados a tarefas, obrigados a rituais, vivendo sobre pseudo-coberturas espirituais, obrigados nos seus sacrifícios, paradidomi. Foram entregues nas mãos de gente que os explora. Os saduceus faziam muito bem isso nos dias do templo, quando Jesus expulsou aqueles cambistas. Gente que está entregue nas mãos de uma estrutura religiosa. Mas há pessoas que dizem: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor quer saber? A minha vida é tua. Eu não tenho mais lugar nesse mundo. Eu não me encaixo mais nessa terra. Qual será a nossa alegria de sermos tão consagrados a Deus e um dia dizer: Senhor, está chegando a minha hora, eu vou partir. Eu fui fiel ao Senhor e eu coloquei toda a semente na minha família e nos meus filhos, e eu sei que vai frutificar. A semente de Deus, Cristo, é como a chuva que desce do céu e rega a terra, e não é a palavra de Deus, semente em nossos corações, e não volta para Ele vazia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A igreja vai nascer, gente de Deus vai nascer, pessoas como Cristo vão aparecer e pulular no meio da humanidade. Gente de bondade, gente de missão, gente de serviço. Gente que tem temperança, palavra temperada com sal. Bem-aventurados são simples e humildes. Bem-aventurados são pacificadores. Bem-aventurados são perseguidos. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Gente que não consegue se encaixar nesse mundo, mas a sua vida está entregue 100% nas mãos de Deus. E essa entrega é uma entrega confiante. Isaías 53:11,
quando Isaías fala sobre a obra de Cristo, o Filho de Deus, o Messias que viria, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A satisfação de Jesus dizendo: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, vendo a satisfação do seu penoso trabalho, da dor e do sacrifício, com os resultados na vida dos seres humanos. E João capítulo 20, verso 21, o último texto que eu quero ler nesta manhã. E Jesus disse aos seus discípulos: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O Pai manda a sua palavra como chuva na terra, e ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. E Cristo, a palavra, é sacrifício diante de nós. Suas pegadas nos demonstram amor, suas pegadas nos demonstram compreensão, suas pegadas nos demonstram justiça, tolerância, temperança, bondade, benignidade, generosidade, paz, pacificação, verdade, compaixão, perdão. E quando Cristo demonstra isso na humanidade, ele é morto pela violência do pecado. Mas quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e retorna, ele não voltará vazio. Essa semana eu fiquei pensando sobre isso. Eu não queria ser um fruto vazio. Será que essa chuva que bateu na minha terra e a semente da sua palavra em mim produz aquilo que Deus deseja? Me perdoe o que eu vou dizer, mas nas redes sociais eu vejo tanto crente esquizofrênico. Todo mundo tem uma revelação. Olha, é o que não falta agora, é revelação. Revelação de praga, revelação de profeta, revelação de juízo de Deus, revelação dos conluios, revelação de numerologia, revelação, até mesmo usando Apocalipse, até usando até a Bíblia. Olha só, tem crente usando até a palavra de Deus. Mas é tanta gente esquizofrênica, debatendo na defesa de política pública, debatendo se há complô, não há complô, se é da esquerda, se é da direita. Eu olho e falo: Senhor, tem misericórdia. Luz do mundo e sal da terra. Era para a gente dizer: calma, galera, não é hora disso. Bem-aventurados os pacificadores. Calma, galera, a perspectiva dele está certa. Tem essa questão econômica, mas vamos devagar, porque tem essa questão aqui que tem a ver com o trabalho. Vamos olhar o outro lado. Calma, gente, vamos devagar, porque tem todos os protocolos da medicina. Como é que a gente pode ser pacificador? Como é que a gente pode sentar numa mesa? Como é que nós podemos ter uma palavra temperada? Como é que nós podemos harmonizar as diferentes perspectivas? Da onde vem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, se não do Espírito Santo de Deus? Daquele que mandou o seu verbo vivo e semeou em nós as suas verdades. E quando disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, deixou o seu espírito em nós para que cumprisse o que lhe apraz. O que o nosso Brasil precisa hoje é de um alguém ponderado, é de um pacificador, sábio,
temente, mas consciente de suas responsabilidades. O que nós menos precisamos hoje é de ataques na internet. Nós temos idosos em depressão dentro de casa. Nós temos empresários no caminho de sucumbir e empregadores e empregados morrendo de medo do que possa ser o próximo mês. Mas como nós não esperamos messias humanos, o que eu quero dizer a você é que eu e você, como cristãos, temos o verdadeiro Messias em nós. E nós podemos de verdade sermos o fruto do penoso trabalho do Cristo que voltou ao Pai na nossa vizinhança. Com quem a gente encontra na rua, através das redes sociais, trazendo a palavra da salvação, a paz que excede todo entendimento, a graça e a demonstração de que, como o Pai enviou Cristo, Jesus disse: eu também envio vocês. Vocês vão estar no meio de lobos, mas vocês são luz nas trevas. E sabe uma coisa interessante de ser luz e de ser sal? A luz a gente vê, ela ilumina, ela clareia, ela não cria confusão, ela vem e ilumina. E o sal a gente não vê. O sal, quando você coloca na comida, você não percebe mais. Ele simplesmente se dissolve. Você sente melhor o sabor das coisas, mas você não vê o sal. Ele age, mas ele não aparece. Ele age e você vê tudo com mais sabor, mas ele não tem destaque. Aliás, se for demais, fica ruim. Se for de menos, fica sonso. Mas quando ele está no ponto, você nem percebe. Você nunca viu alguém dizendo: nossa, mas que sal gostoso dessa carne. Nossa, mas que sal delicioso dessa pipoca. O sal só faz o sabor da vida ter sabor, mas ele é apenas um elemento. Porque é Deus que criou todas as coisas, é dele a verdade da beleza das coisas. Tem muita gente que é sal querendo aparecer demais. Tem muito crente que é sal, ou talvez não esteja sendo, querendo ter o seu destaque e querendo demonstrar que é ele que vai fazer acontecer alguma coisa. Queridos irmãos, acredito que essa seja uma palavra de sabedoria. Que o seja, se Deus assim quiser. Quando Cristo disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele pode seguramente se entregar nas mãos de Deus, com toda a confiança e segurança, cumprindo todo o seu propósito. Ele está nos dizendo que nós também podemos entregar a nossa vida com toda a segurança e confiança nas mãos de Deus. E que Ele vai nos usar para cumprir os seus propósitos. E talvez você que esteja nos assistindo, nem seja de igreja nenhuma, mas no meio dessa loucura toda que a gente vive, seja uma oportunidade fabulosa de você dizer: eu quero começar a seguir a Jesus Cristo. Eu quero começar a conhecê-lo mais. Eu quero pisar nas suas pegadas e seguir o seu caminho. Eu quero conhecê-lo mais um pouco. E quero muito que ele seja o Senhor da minha vida. Eu tenho absoluta certeza que essa semente vai florescer dentro de você. E a sua vida vai ser bem diferente, transformada na graça e no amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos mais uma semana abençoada. Passou mais uma. Cuide-se, proteja-se, envie seu pedido de oração, estamos orando por você. Contribua como você puder, envie os alimentos para as famílias que temos ajudado e que o Senhor nos mantenha sempre olhando para frente. O dia em que nós vamos publicar nas redes sociais: atenção galera, agora pode voltar. 2 alegrias: por termos vencido essa dificuldade tão grande no combate a esse vírus, e depois por conseguirmos nos encontrar de novo. Gostaria de orar com você nessa manhã. Vamos orar.
Senhor, a tua entrega na cruz é a nossa vida. Porque o Senhor disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é que nós nascemos. A sua obra se completou. O Senhor retornou ao Pai e a tua igreja nasceu. Nasceu no poder do teu Espírito, nasceu no poder da tua ressurreição. Nasceu para sermos cristãos parecidos contigo, para sermos enviados por ti como o Pai te enviou. Cumprirmos o teu propósito e realizarmos a tua obra. Senhor, aqui está o nosso coração, aqui está a nossa vida. Obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui pela internet, mesmo distantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela tua palavra, pela tua verdade. E obrigado por Jesus Cristo, Rei, Senhor de tudo que há e existe. Reina em nós, Senhor. Nos quebranta, nos constrange, para que a nossa entrega seja confiante e possamos dizer, nossa alma, nossa vida, nosso espírito é entregue a Deus, para cumprirmos os seus propósitos. E isso se reflita começando da nossa casa, e por toda essa sociedade, sejamos fiéis testemunhas do teu amor e do teu poder. A ti seja toda a honra e toda a glória. Nos dá uma semana diferente, Senhor. Protege-nos, guarda-nos e usa-nos no meio dessa pandemia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Foi mais um domingo especial para nós, nessa distância que temos, mas espero que você na sua casa tenha sido muito abençoado. Se você ainda não mostrou para os seus filhos, entre no nosso site, a turminha aí em casa, baixe, veja lá os vídeos do YouTube, baixe as atividades, as pinturas, brinque com ele, edifique o seu filho na palavra de Deus e vamos seguir. Acompanhe-nos nas redes sociais, nossas lives, nossos encontros, nossos estudos e domingo que vem estamos juntos aqui mais uma vez. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, uma boa semana a todos e até o próximo domingo.